A doutora Luísa Teixeira é advogada e apaixonada pela sua profissão. Bate-se pelos seus clientes e, por isso mesmo, o desconhecimento e a desinformação existente sobre os direitos e deveres de cada um, civil e legalmente, é algo contra o qual luta diariamente. Obrigada, doutora Luísa Teixeira, por estar connosco à conversa. Eu começava por lhe perguntar, sabemos, aliás, desta pequena apresentação, que a doutora se preocupa bastante com a questão da desinformação dos cidadãos no que respeita aos seus direitos e deveres. E, portanto, eu começo por lhe perguntar quais são as dificuldades que isso pode causar no dia-a-dia de uma pessoa comum que, efetivamente, se veja confrontada com uma situação para a qual desconhece os seus direitos ou o seu dever, no caso. Boa tarde, Sara. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que fez. Sinto-me lisonjeada pelo mesmo e é um prazer vir aqui um bocadinho falar sobre a minha prática e, sobretudo, sobre a minha filosofia enquanto advogada. Respondendo à sua questão, efetivamente é um tema que me angustia, porque se nós advogados no dia-a-dia com as alterações legislativas que existem temos dificuldades, o cidadão comum ainda mais tem. Porque, apesar daquela velha máxima de que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, a verdade é que, sem conhecimento e sem como fazer, não há aquilo que é um principal pressuposto processual, que é a legitimidade processual, o interesse em agir. Se o cidadão não sabe como fazer, não vai fazer valer os seus direitos. E posso-lhe dar alguns exemplos práticos, para que, acho que com a prática todos nós percebemos mais facilmente, em que isso acontece. Claro. Por exemplo, o direito à insolvência é um direito que existe no Código das Insolvências e Recuperação das Empresas. Falando agora de insolvências familiares. A verdade é que o Código diz que 60 dias após a família detectar essa situação de insolvência, tem que se apresentar à mesma sob pena de rejeição liminar. O que é que acontece? Se a família não souber da existência desse período, o que vai acontecer é tentar negociar dívidas, é tentar fazer planos de pagamentos, é tentar ter créditos consolidados, mas a verdade é que não vai exercer o seu direito legal de se apresentar à insolvência e conseguir com isso a exoneração do passivo restante. Certo, certo. Outra situação, por exemplo, é o direito, por mais estranho que isso possa parecer, ainda no outro dia nas minhas redes sociais falei sobre isso, o direito a ser constituído arguido em processo penal. O ser constituído arguido, que é uma matéria que eu acho que devia ser completamente desmistificada, não é um bicho-papão, é um estatuto processual como qualquer outro, como demandante, como parte civil, como assistente, como lesado, como qualquer outra, mas a verdade é que muitas das vezes as pessoas são notificadas na qualidade de testemunha para comparecer numa órgão de polícia criminal e não sabem que por detrás daquela notificação está um interesse encapuçado do órgão de polícia criminal de retirar a verdade, porque eu como testemunha sou obrigada a falar com a verdade, mas a verdade é que o Estatuto Processual de Arguido dá-me direito ao silêncio e direito à presunção de inocência até uma condenação com trânsito em julgado. E, portanto, nomeadamente, a maior parte das pessoas não sabe que pode, segundo o nosso Código de Processo Penal, pedir, quando haja dúvida séria do exercício ou da prática de algum ilícito criminal, pedir a sua constituição como arguido, por exemplo. Temos outro exemplo também na indemnização por um despedimento ilícito. Eu sou trabalhadora de uma confeição, fui despedida ilicitamente. Eu não sei que tenho um ano para propor a ação judicial competente para fazer valer os meus créditos salariais. Estou pena de caducidade. Certo. Portanto, isto acontece na prática, acontece no dia-a-dia das pessoas. E eu estou-lhe a dar aqui 3 exemplos, mas podia dar-lhe milhares e milhares de exemplos. Certo, certo, sem dúvida, sem dúvida. E são tudo situações que todos nós, no fundo, podemos passar, não é? Portanto, de uma maneira ou de outra... Podemos passar. Repara, estamos a falar até de direitos sociais, de uma baixa médica, de um apoio familiar, não é? E, portanto, é essa desinformação que assusta, porque a pessoa diz, mas eu não sabia que tinha esse direito. Pois não, porque há muita legislação em Portugal, muita teoria, mas pouca implementação e pouca formação na prática. É isso que basicamente é o nosso cancro na justiça que existe atualmente. O que gera cidadãos desinformados e logo desinteressados, não é? Porque não têm um interesse processual em agir. Claro, claro que sim. Mas, doutora, assim sendo, a próxima pergunta que faz sentido fazer aqui no fundo é como é que é possível então reverter esta situação? O que é que nós podemos fazer
para tornar aqui a sociedade portuguesa uma sociedade, enfim, de cidadãos mais informados daquilo que são efetivamente os seus direitos e deveres. No meu entender muito claro, é desmistificar o bicho-papão do advogado. Porque, como o advogado é o defensor da justiça e do direito, não é? O advogado é o demagogo por natureza e o juiz é o aplicador da lei por natureza. Obviamente que a pessoa, dos intervenientes da justiça, o advogado é o que está mais próximo do cidadão. Certo. Então, se é o que está mais próximo do cidadão e pode ser um canal direto a ele, então vamos desmistificar esta ideia de que só se procura um advogado quando há um conflito, um litígio ou já uma ação em juízo. Não é? É preciso saber que nas pequenas coisas do dia-a-dia eu tenho que fazer profilaxia, praticar a advocacia preventiva e consultar um advogado. E eu equiparo isto à mesma coisa que quando vamos fazer umas análises clínicas, nós não nos vamos automedicar nem fazer a análise dessas análises clínicas, nós vamos ao médico. É a mesma coisa de não tentar ir ao Dr. Google, porque está à distância de um clique, mas que pode destruir vidas. Então, o que é que me parece? Parece, por exemplo, quando a pessoa vai casar, quer saber o regime em que vai casar, nem pensa nisso, mas deveria saber o regime de bens em que vai casar. Por exemplo, se tem que fazer convenção antenupcial ou não. Vai comprar uma casa, é necessário saber que documentos são importantes para instruir a escritura. Vai fazer um contrato de arrendamento, a mesma situação. Vai, nomeadamente, começar a trabalhar, a entidade empregadora cedeu-lhe o contrato para análise prévia, consulta um advogado. Consulta um advogado. Ou seja, assim como marcamos consultas de rotina no médico, temos que marcar consultas de rotina num advogado. Porque ninguém vai falar com o juiz. Nós que somos advogados não podemos falar com os juízes. Os funcionários judiciais estão completamente assoberbados em trabalho. Portanto, o advogado, e é importante a quem me está a ouvir que perceba isto, o advogado não é nenhum bicho mau, o advogado é o defensor da justiça e do direito, é aquele que traduz a lei ao cidadão, é o tradutor da lei. E, portanto, traduzindo a lei, torna-o mais próximo da resolução e da consciência cívica que deve ter enquanto conhecedor dos seus direitos. Certo. E, portanto, eu acho que passa muito por aí. Por saber, eu vou ao meu advogado, olha, eu tenho esta situação, mas tenho dúvida, vou marcar uma consulta jurídica. É fundamental, no meu entender. É curioso que algumas das situações que mencionou aí, de facto, não ocorre, com certeza, há muita gente, a ideia efetiva de consultar um advogado. Ou seja, muita gente, vamos imaginar, tem, de facto, um contrato de trabalho novo em mãos, por exemplo, e acaba por ler efetivamente em casa, sozinho, não é? Um bocadinho até no silêncio, com alguma atenção, mas com certeza haverá muita gente a quem não ocorre consultar um advogado. Portanto, é um ato para o qual o advogado não é chamado na cabeça das pessoas. Mas acredite, Sara, e desculpe interrompê-la, que isso gera problemas. Claro que nos casamentos, por exemplo, quem vai casar está apaixonado, não é? Está envolvido emocionalmente com a questão e não se preocupa com isso. Mas repare, eu costumo dizer que o amor não anda com o património. Porque depois o que acontece é que quando se querem separar é, às vezes, uma circunstância muito complicada e não se divorciam por questões patrimoniais. Portanto, são pequenas coisas que fariam total diferença. Claro. Talvez o advogado que outrora, advogados que agora, colegas meus que têm para aí 80 e tal anos, que na altura não é, era muito difícil, estavam naqueles escritórios de rua e que nós tínhamos muito medo eram vistos como senhores. É uma entidade, não é? Portanto, era alguém de... É uma entidade, mas não o advogado é um cidadão. O advogado é um cidadão que tem a competência, porque estudou para isso e se formou para traduzir leis e para fazer justiça e aplicar o direito. Ou melhor, tem aplicação nos juízos. Os advogados devem contorná-lo em prol e benefício do cliente. Claro. Esse sim é para mim um bom advogado. Claro que sim. Assim sendo, parece que a própria justiça também em Portugal, enfim, dados os problemas que toda a gente reconhece, digamos assim, pelo menos a questão da lentidão, que é por demais evidente, não é? E quando falamos normalmente em justiça, ela acaba sempre por vir à conversa, não é? A questão da lentidão judicial. Mas parece que a própria justiça, então, poderia melhorar ela própria, tendo em conta que os cidadãos poderiam conhecer um pouco melhor os seus direitos e deveres e, portanto, ter também aqui um comportamento diferente, digamos assim, no que diz respeito a instaurar ações judiciais ou a acabarem mesmo às vezes em tribunal por problemas que podiam ter sido resolvidos anteriormente, de outra forma, não é? Sim, por um lado acho que passava, nós temos muita legislação, muita teoria
mas pouca implementação na prática. Ainda ontem estava no Palácio de Justiça no Porto e deparei-me com uma senhora funcionária, estávamos em plena audiência, não se conseguia, existe o Webex, que é a plataforma, como se fosse o Zoom, mas a plataforma de conferências do tribunal, e não se conseguia ligar o Webex com a videoconferência da testemunha. E então a senhora juiz, muito atrapalhada, disse: doutora, não se importa de fornecer o seu telemóvel para fazermos uma videochamada do WhatsApp? E eu fiquei, meu Deus, eu sou muito moderna, porque efetivamente fazer uma videochamada pelo WhatsApp. Ou seja, ela própria diz, e lançam as leis, mas depois não vêm aos tribunais criar grupos de trabalho e ver que condições é que têm. Certo. Não há computadores suficientes. Portanto, por exemplo, falta de meios humanos, falta de meios informáticos e técnicos. Isso é e falta de formação profissional dos funcionários que existem também, não é? Porque os funcionários têm que acompanhar o desenvolvimento e muitas das vezes isso não acontece. Claro. Por outro lado, mas isso é a justiça, não é? E portanto isso, por outro lado, o que é que nós, enquanto comarcas, podíamos começar a fazer? Eu própria, aqui na comarca da Maia, em 2019, lancei um desafio à Câmara Municipal para sermos uma comarca piloto, onde eu própria, por exemplo, fosse às escolas dar formação aos mais jovens sobre cidadania, direitos e deveres. E foi aceito, doutor? E foi aceito. Eu andei durante um ano a percorrer as escolas, gratuitamente, ok? Porque é de facto um prazer para mim poder partilhar conhecimento e só assim é que eu sei crescer e sou feliz. E fizemos isso principalmente com meninos carenciados, com meninos que estavam com processos de tutelares de menores e com situações um bocadinho de vida difícil. Por exemplo, quando eu tinha escritório em Vizela, que foi após aquela crise de 2008, tive durante uns anos escritório em Vizela, e na Casa do Povo de Vizela, quantas noites eu não enchi aquelas salas de cidadãos que vinham aos temas que eu gratuitamente falava. Expunha... Que há interesse, não é? Há interesse por parte das pessoas. Há interesse. Não há iniciativa. Certo. Não há a iniciativa. Esta mente aberta, não é, para a advocacia, por parte do advogado, também é muito importante, a proximidade com o cidadão. Claro. Eu fazia essas conferências sobre o direito das insolvências, cheguei a fazer fóruns na rádio também, em que as pessoas me faziam perguntas e eu respondia. Eu própria agora, no meu dia-a-dia, faço uma vez por semana, um vídeo de esclarecimento sobre um tema aqui que tenha girado na minha semana de trabalho. Coloco muitas das vezes um grupo para colocarem dúvidas e para eu responder. No Natal, por exemplo, faço sempre uma sessão de esclarecimento online, onde ofereço, no fundo, o conhecimento, porque é isso que eu ofereço, é o conhecimento. Claro. E se calhar, se outros colegas fizessem isso, nós podemos começar pelas comarcas, cada comarca desenvolver a proximidade com o cidadão. E isso ia ser fantástico, pode-se fazer através das delegações das ordens de advogados, nomeadamente. Claro, claro. Fica a ideia, doutora, fica a ideia que me parece ser bastante interessante e portanto, quem dera que eventualmente seja instaurada, não é? E assim também teremos aqui uma sociedade mais... Sim, era muito importante. Também acho que passa um bocadinho se passarmos a barreira de que o advogado é o tal senhor intransponível, senhor ou senhora intransponível, criar os próprios advogados, unirem-se enquanto colegas e fazerem essa proposta nas comarcas, por exemplo, através das legislações que os representam. Isso seria magnífico e até aumentaria a solidariedade que falta imenso nesta profissão. Claro. E, portanto, mataríamos ali dois coelhos e uma cajadada, passando a expressão, e seríamos todos muito mais informados, conscientes e livres. Claro, claro que sim. Muito obrigada, doutora Luísa, por este tempinho que estivemos aqui à conversa. Quanto a si, já sabe, a doutora Luísa Teixeira vai estar presente na nossa edição de junho, vai agora para as bancas sábado, dia 2, não pode perder.